O Banco Central fez a maior intervenção no dólar desde 2020, mas foi em vão. A moeda americana encerrou o dia com um novo recorde nominal de fechamento. Para tentar acalmar o mercado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente Lula pediu para o Congresso não desidratar o pacote fiscal do governo para conter a escalada dos gastos públicos. Foi um tratamento de choque. O dólar comercial se aproximou de quase R$ 6,10 quando o Banco Central, de surpresa, anunciou um leilão à vista, injetando mais de 1 bilhão e 600 milhões da moeda norte-americana no mercado. Imediatamente, as cotações cederam, mas ainda assim, o comercial encerrou o dia com o maior valor nominal de fechamento. Foi a maior intervenção no câmbio desde 2020, em plena crise da pandemia da Covid-19. Na sexta-feira, o BC já havia anunciado outro leilão de 3 bilhões de dólares para esta segunda-feira, mas de linha, quando há compromisso de recompra dos dólares vendidos agora, no caso, em março do ano que vem. No total, a oferta foi de quase 5 bilhões de dólares. Ainda na sexta, o banco vendeu 845 milhões de dólares no mercado à vista. Até então, o Banco Central só havia feito uma intervenção nessa modalidade no dia 30 de agosto. Tradicionalmente, o dólar comercial sobe no fim do ano. É a época em que as multinacionais instaladas no Brasil enviam os dividendos para suas matrizes no exterior e, para isso, compram a moeda americana. Mas agora há um ingrediente a mais de pressão: a desconfiança em relação ao pacote de gastos feito para evitar um aumento da dívida pública e a falta de apoio do governo no Congresso para aprovar essas medidas. Em São Paulo, o ministro da Fazenda disse que o presidente Lula está empenhado em convencer o Congresso a aprovar o pacote fiscal. O apelo que ele está fazendo é para que as medidas não sejam desidratadas. Nós estamos muito convencidos de que vão continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. No boletim semanal divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, os analistas aumentaram a estimativa de crescimento da economia este ano. Também elevaram as projeções de inflação para este ano e também para 2025. Nos dois casos, elas estão acima do teto da meta do governo, que é de 4,5%. Para tentar trazer a taxa do ano que vem para a meta, na semana passada, o Comitê de Política Monetária elevou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual para 12,25% ao ano. Além disso, os diretores do Banco Central sinalizaram com mais 2 aumentos da mesma magnitude para o ano que vem, numa espécie de blindagem do futuro presidente da instituição, Gabriel Galípolo, de pressões políticas para a redução dos juros. E o Banco Central, usualmente, ele atua quando há uma percepção de escassez de dólares, de saída de recursos da economia, alguma coisa mais pontual que leve ao que se chama uma desfuncionalidade do mercado. E não é o que a gente tem visto. Há, na verdade, uma reprecificação dos ativos brasileiros para um cenário mais negativo, mais pessimista, com questionamento em cima dos fundamentos. E por isso que o Banco Central, fazendo suas atuações, que agora ele retomou aí nos últimos dias, pontualmente ele até pode mexer com o mercado, mas como ficou claro na sessão de hoje, quando ele fez um leilão à vista, vendeu 1 bilhão e 600 milhões de dólares, os efeitos acabam se dissipando em questão de poucas horas. Pondé, avaliando todas as peças desse tabuleiro que a gente acabou de ver, pode haver, claro, algum grau de especulação, mas parece que realmente nós temos setores extremamente preocupados com o cenário econômico do país. A gente pode dizer que esse pacote de corte de gastos aí, como é que fala, decepcionou? Sim, falando do ponto de vista político, porque eu não sou economista, mas do ponto de vista político, olhando o comportamento, sem dúvida nenhuma o mercado precificou uma condição do governo Lula confuso, vai e volta, o Haddad tentando segurar. A gente sabe que, quem lembra um pouco, a gente sabe que o PT sempre teve um princípio que é o seguinte: gasto é vida. Então, sempre foi um partido que pensou em função social do Estado, em Estado grande. Mesmo durante o Plano Real, eu lembro muito bem que o PT não era a favor do choque do Plano Real, que foi, na minha opinião, a última grande coisa que aconteceu nesse país, foi o Plano Real. E aí também tem a questão da própria Câmara, essa chantagem o tempo inteiro com relação às emendas, em relação ao Executivo. Tem o cenário exterior que não tapa brincadeira, olha, discussão de orçamento, sei que a gente vai ver caso aqui, de repente,
repente, assim, a discussão do orçamento derrubou o primeiro-ministro da França e acabou de derrubar o primeiro-ministro da Alemanha. Então, assim, esse assunto é internacional, é nacional, então o mercado fica nervoso mesmo, não há cenário de que vai melhorar essa situação no país. Vão desidratar ainda mais o Haddad, quer dizer, o projeto do Haddad, não o Haddad. E, então, acho que é uma precificação, sim, do ponto de vista econômico, mas politicamente é muito claro, me parece. E esse ponto do Haddad, vou passar para o Tasso, porque tudo sobra para o ministro Fernando Haddad. Será que ele vai conseguir evitar uma desidratação desse pacote? Eu adoro essa palavra desidratação para esse assunto, porque é o viés da comunicação, né? A gente fica falando de desidratação. Eu fui olhar com mais calma. Quando você está desidratado, você está mais frágil, né? E no caso desses projetos que tem que passar e tal, os caras vão tirando as características principais dessas medidas que são discutidas durante muito tempo. O que me chama a atenção é que o governo Lula, se você olhar a base, oficialmente, a base do governo, é muito grande, né? É uma base que negocia pesado, negocia de um jeito muito desonesto, para usar uma palavra pouco republicano, como diria o Vila. Muito bom, cara. E para a gente ficar nesse nível, assim, porque a gente sabe, né, que é um jogo muito pesado mesmo. O Haddad é um cara, até pela própria expressão dele, é um cara que está num limite mesmo. E é bom lembrar que enfrenta pauladas e desidratações dentro do PT, né? Então, o governo não é um governo apenas que às vezes não é claro, aí eu concordo com o Pondé, não é tão claro quando ele aponta uma política pública ou até uma estratégia, né, vamos fazer assim. Ele não é claro, inclusive, para a sua própria segurança partidária, né? O PT anda, não sou eu que estou falando, os petistas que estão analisando esse setor, teve um debate muito bom no SEBRAP recentemente, semana passada, muito transparente, onde se identifica muitas dificuldades de resolver internamente o próprio partido.